No capítulo anterior de Bloodlines, Prota tenta observar como entrar na tribo Orc. Só que ele vê que o problema é que tem muitos guardas para proteger o chefe Orc. Ele tenta observar qual é a melhor maneira possível. Normalmente, na dungeon, se houver um guarda dentro da tribo Orc, pode-se dizer que também tem um caçador. É difícil vencer contra um caçador Orc. Mas o problema é que tem um monte de orcs. E isso, para derrotar todos os orcs, precisa de ao menos um grupo de caçadores de rank E, para garantir que não irá morrer. Então o que eu faço? E Prota pensando, vou recuar por agora e voltar depois com um plano. Mas espera, tem alguma coisa. Ah, sim, tem um jeito, uma forma de completar esse desafio. E com isso ele observa uma tocha. Sim, ele tira uma tocha da tela. Ótimo, posso fazer lenha o bastante. Muito bem. E com isso ele guarda a tocha dentro da tela. E ele testou e viu que deu certo. Então isso funciona. Então eu posso guardar essa tocha aqui. E logo em seguida, mesmo que os orcs pareçam porcos preguiçosos, são bem diligentes. E todos eles vão caçar pela manhã. E os caçadores sempre caçam de manhã. E eles voltam quando o sol começa a se pôr. Então eu tenho bastante tempo. E Proto observando. O único jeito de completar esse desafio, que tem a dificuldade máxima, em maioria em números, é com fogo. E com isso que eu vou fazer. E Proto em seguida começa a ver os orcs entrando e saindo da aldeia. E ele observa. De acordo com a associação de caçadores, os guardas orc não estão sempre de guarda. Eles voltam para a vila para comer ou descansar. E com isso, Prota começa a fazer suas armadilhas, espalhando fogo ao redor da vila. E o fogo começa a se espalhar. E vai se espalhando de uma maneira tão rápido que os orcs ficam desesperados, tentando arrumar água para apagar o fogo. E com isso, Prota pensando, se eu cercar a vila com fogo, não tenho que me preocupar em enfrentar os caçadores orcs que estarão voltando da caçada. Antes disso acontecer, preciso matar ao menos 2 orcs operários. Enquanto isso, 2 orcs operários iam buscar água, e quando um se distrai, ele sem perceber, sim, o Prota estava atrás dele e logo desfere um golpe e mata. E em seguida, a tela aparece. O traço único Necromance F foi ativado. E Proto observando isso, e a tela aparece. Quer absorver o espírito do Orc? E o Prota tecla sim. E com isso, sim, era isso que eu queria. E a essência começa a ser absorvida por Prota. Você absorveu o espírito do Orc, sua proficiência subiu para 9%. E ele sente o poder do Orc. Mas só que ele não imaginava que o guerreiro mais forte dos orcs estava atrás dele. E em seguida, Prota pensando, um guarda não pode ser. Só que de repente, o guarda acerta um soco tão poderoso que Prota sente o poder e consegue defender com seu escudo, mas a pancada é muito forte. E ele pensando, e agora? Tenho que absorver. E a tela aparece. Usando os espíritos absorvidos, seus status irão aumentar permanentemente. E com isso, Prota luta ferozmente com um orc gigante. E a tela fala, sua força aumentou em 4 pontos, sua agilidade aumentou em 2 pontos. E Prota parte para cima com toda a força. E ele não vai desistir. E ele vendo que a aldeia está pegando fogo, só que em seguida, Prota consegue derrotar o orc gigante. E a tela aparece. A habilidade de recuperação rápida foi ativada. Seria perigoso se eu fosse descuidado. Usando os espíritos absorvidos, seus status irão aumentar permanentemente. A tela fala para o Prota. E em seguida, seu vigor aumentou em 4 pontos. Oh, o guarda também aumentou meu vigor? Sua força aumentou em 3 pontos. Sua agilidade aumentou em 3 pontos. Ótimo, se for assim então, o perigo de lutar contra um guarda vai abaixar muito. E de repente, quem sai no meio das chamas? Prota. Ele vai aparecendo e todos os orcs ficam assustados com aquilo.
E ele observa 3 operários e um guarda, um chefe de clã, 5 no total. E com isso ele observa tudo isso. Se eu tomar cuidado com o guarda, então não vou ter problemas para derrotar o líder do clã. E em seguida o líder do clã desesperado, e ele pensando ainda o prota, graças ao ter absorvido o guarda, os operários não são uma ameaça agora para mim. E prota parte para cima de todos os operários com uma facilidade e vai matando todos eles muito rapidamente. Só que de repente, sim, um orc guerreiro já começa também a matar um dos operários orcs também e parte para cima do prota. E o prota vê que esse orc é muito mais forte que o outro, tanto que ele começa a bater com tanta força que ele não consegue nem se defender e se equilibrar. E com isso, Prota sente que ele quebrou o osso do seu braço. Mas Prota pensa, o guarda se separou do líder do clã. Parece que desistiu de protegê-lo. E o líder do clã observando tudo. E Prota ainda pensando, então significa que esse guarda é o último obstáculo. E Prota luta ferozmente com o guerreiro orc. E eles lutam tão feroz que Prota pensa na última coisa. Eu vou ter que acertar ele e vou usar minha espada para dar o golpe final nesse orc guerreiro. E sim, ele desfere um golpe tão poderoso que atravessa o orc, que o orc não tem nem chance de se defender. E com isso, ele consegue matar o orc guerreiro. E logo em seguida, o chefe já prepara uma magia bem poderosa para atingir em Prota. Prota, bastante cansado com essa luta com o orc guerreiro, mas sem ele perceber, o chefe dos orcs já estava mandando uma magia muito poderosa. E o Prota observando, mas o que é isso? O que está acontecendo? E a magia vai tão rápida, com uma velocidade, que Prota não consegue se desviar. Só usa seu pequeno escudo para defender dessa magia tão poderosa. E o chefe dos orcs, achando que tinha acabado com Prota, só que de repente, das cinzas do fogo, ele mesmo está de pé e com mais raiva. E o chefe do orc, com tanto medo, observando aquilo, e aparece a tela. A conquista, aquele que aguentou o fogo, foi recebida. E Prota observando isso, cheio de raiva, e a tela aparece outra vez. A habilidade Resistência a Fogo foi criada. Você tá morto. No capítulo anterior de Blood Blaze, Prota consegue se defender da magia poderosa do chefe dos orcs. Mas de repente, o chefe dos orcs se vê numa situação desesperadora. A conquista, aquele que aguentou o fogo, foi recebida. A habilidade Resistência a Fogo foi criada. Você está morto a partir de agora. E Prota caminha em direção para concluir o seu serviço, mas de repente, o chefe dos orcs ainda tem energia para mandar um pouco de magia para atacar o Prota. Mas Prota já sabia disso e corta seus 2 braços com a sua espada. E ele grita de dor, e com isso, Prota, olhando para a situação que ele estava, agora é a hora de finalizar ele. Mas de repente, ele corre para a cabana. E Prota, olhando aquilo, você não tem condição de fugir do seu destino. Eu vou finalizar isso agora. E Prota caminha em direção à cabana, tranquilamente, e usa sua espada para abrir caminho. Mas de repente, o quê? O que é isso? Sim, ele vê 2 crianças orc. E Prota ainda vê uma criança se aproximando dele, para ver se ele tentava parar com aquela chacina. Mas de repente, Prota pensando, então vocês também valorizam a família? É isso mesmo? E ele pensando nos seus pensamentos mais profundos, Shunryu, fuja logo, fuja para sobreviver, vá embora daqui. E com isso, sua família sendo destruída por esses mesmos monstros, Prota começa a imaginar, mas de repente, uma das crianças, achando que Prota estava despercebido, distraído, usa uma adaga. Sim, essas crianças tinham estilo de assassino e pronta para matar Prota. E Prota pensando, que idiotice, é sério isso? Você veio com isso para me atacar e me matar? Mesmo se eu me tornar um fantasma, eu vou destruir todos vocês. E Prota, cortar todos vocês, seus monstros. E com isso, ele conclui o serviço. E aparece a tela. Parabéns, você completou o 2º andar da Torre dos Desafios.
E depois dessa situação, Proto observando seu escudo, eu não posso mais usar esse escudo. Eu estou vivo graças a esse escudo, mas ele já está muito gastado. Dessa vez foi por bem pouco. Quase que eu não sobrevivi. E Prota teclando nas telas, ele observando, metade dos membros morreram? Que brutal! Sim, ele estava observando o grupo. E um dos grupos fala, Qin Shiou, olha, ele matando a metade dos membros. E um Shunqi, como meu Volche de pergunta, descobri uma forma de voltar para a Terra. E Prota observando isso, tem uma forma de voltar para a Terra? Eu não sabia. Informação, um dos 5 comandos que podem ser usados na Torre dos Desafios. Por favor, escreva suas perguntas. As perguntas escritas serão enviadas. O moderador enviará uma resposta. Toda vez que entrar em um novo andar, você receberá um voucher de pergunta. Posso usar o meu voucher aqui? E com isso, Proto observando, compartilhando as informações que descobriram através dos vouchers. O clima de Chatruon, naturalmente, se tornou um lugar para compartilhar as informações que descobriu. Tirando todos os detalhes menores, esse é o ponto principal. Há uma pedra de retorno temporário para a venda que pode usar para voltar para a Terra por alguns dias, quando completar o 5º andar. Também há informações de que depois do 7º andar, uma grande expansão do sistema irá acontecer. E itens que fazem você voltar permanentemente para a Terra serão vendidos. Se eu voltar para a Terra com as habilidades que eu tenho agora e performance atual, posso me tornar um caçador de rank A. E a tela aparece. Necromância, proficiência 65. Efeito básico, você pode absorver os espíritos dos mortos e usá-lo como desejar. Efeito adicional, você pode aumentar permanentemente seus status. O aumento proporcional ao rank e qualidade dos espíritos que usar. Efeito adicional 2, você pode guardar e usar os espíritos e a quantidade de espíritos que pode guardar aumenta de acordo com seu rank. E Proto observando isso tudo, se eu tivesse essa habilidade na Terra seria um roubo total. Eu mal completei o 2º andar. O 8º andar é um sonho. E Proto ainda pensando, vamos pensar positivo. Com meus status que não eram andam agora estão ficando na média indo para os 20 pontos. Está subindo muito rápido. E a tela aparece. Força 18, agilidade 14, vigor 15, poder mágico 7. Traço único necromância, habilidade recuperação rápida, resistência a fogo, resistência à dor. E Prota pensando, primeiro ele joga seu casaco no chão. Consegui 5 espíritos, arriscando a minha vida. Vamos absorver todos. E Prota começa a absorver todos os espíritos. E a tela aparece outra vez. Han Shigyo, força 27, agilidade 28, vigor 25, poder mágico 13. E Prota observando isso, estou explodindo de poder, de força também. E ele também recebe uma super velocidade. Isso é o que eu ouvi falar? O reino fora do alcance humano? Nossa, mas que velocidade é essa? Eu estou correndo por cima do teto. E Proto observando essa velocidade, correndo com tanta velocidade, mas de repente ele cai com a cara. Ele se depara com a cara na parede. E ele cai. Mas ele ainda pensando, por causa do meu crescimento inesperado, a distância no meu corpo físico é insana. Nossa, que isso? E ele vai para a loja. Você comprou o escudo da grande árvore morta. 2.100 pontos foram gastados. O escudo da grande árvore morta, o escudo de um mago negro, criou uma grande árvore morta. Quando o seu vigor caiu em um buff, será ativado. O inventário vai ser perfeito se eu usar os itens de recompensa do desafio passado. Adaga de aço negro. Velocidade de ração. Velocidade de ataque. Uma adaga feita com aço negro que absorveu magia negra. Capa do assassino. Todos os sentidos menos 10%. Quando os status de agilidade estiver abaixo de 50, os status aplicáveis aumentarão em 5. Efeito mágico. Velocidade de movimento aumentará por 1 minuto. Cold Roll de 24 horas. E Proto observando seu novo equipamento, suas novas roupas. Nossa, vou usar todos os meus itens e status antes do próximo desafio.
E Prota começa a observar como funcionam os seus itens. E ele vê que é muito forte e é muito insano o poder desses itens. Vou ficar tão forte que ninguém conseguirá chegar aos meus pés. E Prota começa a treinar e vê que seu poder está insano. E de repente, em seguida, ele é teletransportado e vai direto a uma caverna. E ele começa a observar e logo em seguida aparece a tela. Você entrou no terceiro andar da Torre dos Desafios. Dificuldade escolhida, difícil. O objetivo desse desafio é um duelo. O que? Um duelo? E Prota observando uma caverna. Parece tão frio e gelado. Daqui a 10 segundos, o Guardião da Escuridão irá entrar. O quê? Quem é esse guardião? Tempo até a entrada do Guardião da Escuridão, 5 segundos. Igual o olho de areia, pode vir de qualquer direção. Vou me preparar. E com isso a tela fala: 3 segundos. 1 segundo. O Guardião da Escuridão está vindo. E Prota, sem saber de onde ele viria, só que de repente, sim, ele sente alguma coisa. Mas o que é isso? Sim, ele foi acertado na costela. E o monstro consegue acertar ele na costela e observando que poderia tirar vantagem do Prota. E Prota sem perceber, mas ele foi atingido. Ah não, ele me acertou. E a tela aparece. Por favor, derrote o Guardião da Escuridão, Doppelganger. E com isso, Prota vai ter que lutar mais uma parada difícil. No capítulo anterior de Blue 10, Prota se depara com o Guardião da Escuridão. E sem perceber, ele já tinha chegado e atacado ele. E com isso, Prota sente o golpe e sente que foi ferido. E em seguida, o Guardião da Escuridão se aproveita dessa situação para deixar o nosso Prota meio amedrontado. E a tela aparece. Por favor, derrote o Guardião da Escuridão, Doppelganger. E Prota observando isso, ele é muito forte e começa a afastar o monstro. Mas de repente, sim, eles pegam uma certa distância e começam a se encarar. E o monstro olhando para Prota e o Prota observando isso. E a tela fala: você ativou a habilidade de recuperação rápida. Se eu não tivesse desviado, teria cortado a minha espinha. E Prota observando ele. Esperar aquela posição? Não pode ser. Miserável. Ele está copiando os meus movimentos. Então eu vou descobri-lo quando enfrentá-lo. E Prota parte para cima com toda a velocidade e usa sua habilidade especial para ver se ele estava copiando mesmo. E com isso, ele observa que atingiu o monstro também, com seu ataque poderoso. E o monstro foi atingido gravemente. E o Prota observando isso, peraí, ele não consegue, será que ele não consegue se regenerar? Ah, então você não tem habilidade de cura. E com isso, o Prota observa um ponto de vantagem. Mas de repente o monstro parte para cima de Prota e usa a mesma habilidade que Prota usou nele. E em seguida, Prota de novo dá outro chute. Eu sabia, esse monstro está me copiando. Mas só que de repente o monstro usa a sua espada para decapitar o Prota. Só que ele não consegue. E Prota observando isso, já que é assim, posso me aproveitar das fraquezas da minha própria esgrima para derrotá-lo. Prota confiante parte para cima com toda a velocidade, encurralando o monstro, usando a sua própria esgrima e os defeitos que tinha também nessa habilidade. E vai encurralando ele, chegando a um ponto do monstro ir sendo encurralado e indo para trás. Mas de repente, Prota pensando, perfeito, assim eu vou conseguir derrotá-lo. Só que ele não imaginava que o monstro já tinha mandado uma espada em direção à sua cabeça. E com isso, houve um barulho de bloqueio. Sim, e Prota consegue bloquear. E sabe que esse monstro é difícil. Espera, o que foi isso, cara? E o monstro lança outro ataque outra vez contra Prota. E de repente, com a mesma habilidade e encurralando Prota também. E com isso, o Prota observando, não pode ser, isso não é uma coincidência. Ele conseguiu ficar mais forte em tão pouco tempo. E com isso, Prota imaginando, e o monstro ataca outra vez Prota. E o Prota observando ele, não pode ser, eu vou ter que usar toda a minha força e habilidade. E a tela fala outra vez, capa do assassino, você ativou o efeito 15% de velocidade de movimento.
Não posso arrastar isso por mais tempo. Tenho que acabar em 1 minuto. Tempo restante, 59 segundos. E o monstro começa a olhar para Prota. Só que de repente, Prota já parte com uma velocidade para cima dele. E vai com tanta velocidade como se fosse uma bala. E de repente, Prota nem imaginava, mas ele também a contra-ataca. E com isso, Prota se desvia. E em seguida, manda um super golpe que ia em direção ao seu pescoço. Mas de repente, pega no seu peito. E com isso, Prota desfere um golpe. Deu certo, eu consegui. E de repente o monstro sentiu que aquele ataque foi tão forte e começou a gritar de dor. Mas ele também usa seu braço como elástico. E sim, ele decapita o braço de Prota. E com isso, Prota olhando isso, meu braço foi cortado? Não! E começa a gritar de dor. Uma dor tão forte. Mas infelizmente, Prota está vivo. E ele fala, não acabou ainda. Preste atenção. Ainda não acabou. E o monstro também, todo ferrado, e Prota vendo, não está se mexendo. Mesmo se aquela coisa tiver uma habilidade insanamente boa de cura, deve ao menos levar um tempo para curar. E Prota também ferido, e seu braço também jogado no chão. Essa é a minha chance de matá-lo. Mas como eu vou fazer isso sem uma espada? E a tela fala, 15% de velocidade de movimento, tempo restante 11 segundos. E Prota pensando, eu vou ter que usar isso. É o único jeito. Sim, isso pode ser uma loucura, mas é melhor morrer tentando do que não fazer nada. E com isso, Prota se prepara para dar o último golpe. E usa a sua velocidade extrema e com toda a força e parte para cima do monstro com uma raiva. E o monstro esperando, e o monstro se recuperando, mas não esperava que o Prota ia partir. Ele vai partindo como se fosse uma bala, rapidamente. E sim, o Prota parte para cima e o monstro também vai atacar Prota. Mas, de repente, sim, quem ganha essa batalha é Prota. Porque o seu escudo, com tanta força, ele dá um tronco tão poderoso que começa o monstro a voar para todos os lados, como se fosse uma borracha. Uma bolinha de ping-pong, quero dizer. E com isso, Prota vendo que o monstro estava caído e todo defeituoso, se desmanchando de dor, e o Prota observando aquilo, é agora, eu vou ter que finalizar ele. Morra! E com isso, Prota finaliza ele e corta sua cabeça. E aparece a tela, parabéns, você completou o 3º andar da Caverna dos Desafios. Nos capítulos anteriores de Blue 10, Prota teve uma batalha feroz com o Guardião da Sombra, mas conseguiu vencê-lo. E logo em seguida ele foi para a sala do 4º andar. E a tela fala, você entrou na sala de espera do 4º andar. Todos os seus ferimentos e debuff foram curados. E Prota olhando seu braço regenerado e agora inteiro, ele começa a tocar a parede para analisar o tamanho da sua força. E em seguida ele faz o teste. E dá um super soco que a parede em si consegue ficar toda rachada, praticamente um buraco imenso, uma força imensa. E Prota olhando isso, parece que eu me curei totalmente, que bom. E a tela aparece, número de espíritos 1 a 5. E Prota ainda analisando a essência do espírito que ele tinha derrotado, o espírito de Doppelganger que consegui na caverna depois de terminar o 3º desafio. Eu me pergunto, comparado aos outros monstros que enfrentei, a densidade do espírito é incomparável. E Prota começa a sugar a essência do espírito. E aparece na tela, traço único necromância chegou a 100% da proficiência. Necromância F. O rank do seu traço único necromância aumentou. Necromância E. Traço único, necromância E, proficiência 0%. Efeito básico, você pode absorver os espíritos dos mortos e usá-los como desejar. Efeito adicional, você pode aumentar permanentemente seus status. O aumento proporcional ao rank e qualidade dos espíritos que usar. E efeito adicional 2, você pode guardar e usar os espíritos. A quantidade de espírito que pode guardar aumenta de acordo com seu rank. E efeito adicional 3, quando absorver os espíritos dos mortos, você pode obter aleatoriamente uma das habilidades do espírito. Eu posso absorver a habilidade deles? Olha que impressionante!
E a tela aparece. O efeito adicional 3, quando absorve os espíritos dos mortos, você pode obter aleatoriamente uma das habilidades do espírito. É igual como eu consegui a recuperação rápida, depois de quase morrer, quase me ferrando praticamente. Habilidades não são fáceis de conseguir, mas eu nunca pensei que conseguiria um traço tão roubado assim. É claro, ter uma chance dentro desse traço, bem, acho que só tenho que testar o quão boa é a minha sorte. E com isso, você entrou na comunidade Dificuldade Difícil, comunidade do quarto andar, 880.508. E pronto, analisando a tela, já que é a terceira vez agora, a sala de espera está parecendo até uma casa. Bom, vamos olhar aqui, mas o que é isso? Oh, são informações do próximo desafio. E Prota entra no grupo e lá eles comentam. Parece que o desafio do quarto andar não é um desafio em si, é um desafio integrado. O que é isso? É algo especial? Um deles falam. E outros começam a comentar que todo mundo vai passar pelo mesmo desafio. Sou o único sem entender ainda. E Prota vendo todos eles falando, parece que vamos ter que trabalhar em grupo. E Kim Sing-woo possa estar exagerando, mas... E com isso, Prota analisando isso, eu posso estar sendo exagerado, mas consegui descobrir que o tema desse desafio é competição. Um deles fala, uma competição entre caçadores, o que significa matar uns aos outros. E Prota olhando isso, mas o que? É sério? Nesse desafio, posso ter que matar outra pessoa? E Prota vendo isso, e com isso a tela aparece outra vez. Você foi combinado com outros desafiantes. O quarto andar irá começar no tempo restante, um dia. Objetivo: derrote os goblins no tempo limite. E com isso a tela vai aparecendo. Se o grupo de desafiantes morrer ou o tempo se esgotar, a penalidade, caso fracassar, é a morte. E Proton, logo em seguida, ele é teletransportado. E ele vai sendo teletransportado junto com mais duas pessoas que aparecem na frente dele. E sim, eles ficam ali meio desconfiados um com os outros. E Prota ainda olhando aquilo. Isso é estranho, só vi monstros até agora. E aparece uma garota e fala para ele: agora que somos um time, por que não nos apresentamos? E Prota olha para ela: como assim? E ela fala que o nome dela é Len Anrion. E ela ainda explica que se especializou dando suporte ao grupo e que era uma caçadora de rank E. E uma caçadora? Bem, acho que nossos caçadores não são tão ruins. E Prota fica analisando ela. E o outro, eu sou Sun Gyeon. Sou um caçador especializado em combate corpo a corpo. Era um caçador de rank D. E Prota olhando ele, por que ele está agindo assim? Acho que ele era um dos grandões, já que costumava ser um caçador de rank D. E Prota, prazer em conhecê-los. Eu me chamo Han Chung-gyo e também me especializo em combate corpo a corpo. E não era um caçador, mas queria me tornar um. E com isso, o cavaleiro fala para ele, o que? Você é um aspirante a caçador, é isso? Então ele fala, se você não se importa, por favor, não atrapalhe, tá bom, seu otário? E com isso, o Prota observando isso, mas como, cara? Mas tudo bem. E ele ainda, Prota fala, estou confiante de que posso fazer a minha parte. E o cavaleiro ainda fala, é claro então, tudo bem. Deixa eu te falar, se eu ver que você está atrasando a equipe, você está fora, tá bom? Fala isso para Prota. E Prota já acostumado, sim, estou acostumado com isso. Já tinha até me esquecido, tudo bem. E ele ainda fala, o cavaleiro, ei novato, fique para trás e tome conta dos Morbis. Mesmo sem gostar dele, posso dizer que ele é bom o bastante para manter o que diz. Vamos ver, né? E com isso, o Prota ainda pensando, a Torre dos Desafios é um lugar onde a habilidade é tudo o que importa. E eles olham para a Torre do Desafio e com isso aparece a tela. O tema do desafio
É uma competição 3 a 3. Trabalhe com seus companheiros e complete o desafio antes do outro grupo. As portas do castelo se abrirão agora. E com isso, a porta do castelo vai se abrindo. E de repente surge uma porção de goblins. E vão em cima do cavaleiro. E começam a atacar ele freneticamente, em sincronização organizado. E ele fica pensando, como todos os goblins estão se movimentando tão organizadamente, como eu vou conseguir derrotá-los? Caramba, novato, o que você está fazendo? Me ajude! Faça alguma coisa! Ele começa a gritar desesperadamente e Prota olhando para ele. Mas o que? Você falou que não dava conta? E com isso Prota fala, você nem está nem prestando atenção ao que está acontecendo. Não dá para acreditar, é sério, cara. E com isso, Prota já derrotando todos que estavam na retaguarda dele. E com isso, Prota observando essa situação. E o grupo em si já estava desesperado. E a garota fala, eu vou completar a magia em breve, espere até eu. E o cavaleiro fala, cale a boca e me bufe agora. E ela diz, eu já usei todas as minhas habilidades de suporte. E em seguida ele estava sendo atacado freneticamente. E Prota, a caçadora Lian Ranhon, parece que ele precisa de ajuda. Eu já venho, tá? E ela fala, espere! E com isso Prota parte com uma velocidade. Shugyo, espere! E ela grita, se quebrar a formação, quem vai cuidar das minhas costas? Só que de repente ela olha, sim, o Prota já cuidou tudo. Já deixou tudo separadinho. Todo mundo ali já está deitado, dormindo, tranquilo. E ela fica observando, sem chance. E com isso, os goblins partem para cima do cavaleiro sem piedade e com uma velocidade extrema. E ele está sendo encurralado. E o outro, o chefe dos goblins, começa a organizar para atacar com mais velocidade, mais rapidez. E de repente, o chefe dos goblins manda uma massa para cima e acerta a mão do cavaleiro e fere a mão dele. E com isso, ele desarmado, e agora, e sim, o goblin parte para cima, o outro goblin que estava com a espada, para cortar ele no meio. E ele falou, agora eu estou ferrado. E com isso, se eu não tivesse aquele novato desgraçado no meu grupo, e com isso ele fica culpando o Prota, mas de repente esse mesmo novato salva ele e começa a cortar todos eles. E ele olhando para o Prota, e os goblins gritando de desespero, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E em seguida ele olha para o Prota, não, novato? E o Prota olha para ele, Lin Sigyon, para trás, por favor. E ele, mas o que? Você está me atrapalhando, caramba! E com isso ele parte para cima e vai acabando com todos os goblins com uma velocidade, parecendo até o The Flash, cara. Tá muito rápido. E com isso a tela aparece, você obteve a conquista Caçador de Goblins. E ele conseguindo fazer toda essa façanha, que já é o normal dele praticamente. E o cavaleiro olhando para ele, mas o que é isso? O que você é? Os capítulos anteriores de Bull 10, cara, você tá me atrapalhando, sai fora daí. E com isso, Prota começa a fazer a limpeza, destruindo os goblins com uma facilidade, mostrando o que veio para fazer e mostrando seu poder e sua força. E a tela aparece. Você obteve a conquista Caçador de Goblins. E Prota limpando e fazendo a chacina com os goblins. E uma pessoa estava observando ele. Sim, o mesmo cara que estava zoando e chamando ele de fraco. O que é isso? Quem é esse cara? O que ele está fazendo? Que poder insano é esse? E com isso, Prota começa a absorver os espíritos dos goblins. Já tinha derrotado todos eles, então Prota só estava absorvendo. E Prota pensando, parece que eles não conseguem ver meu traço único, energia de espada. Devo conseguir absorvê-los sem problemas, né? E a tela aparece. Usando as almas guardadas, seus status irão aumentar permanentemente. A força aumentou em 3, a habilidade em 4, vigor aumentou em 2 pontos, a resistência aumentou em 7. Uma das habilidades que o Goblin Atirador possui será absorvida. E Prota olhando isso, habilidade? Habilidade Conhecimento do Atirador.
o seu campo de visão irá aumentar e será mais fácil de detectar inimigos se aproximando. Meu campo de visão? E Prota começa a ver o seu novo poder. Meu campo de visão está aumentando. Que isso? Então é assim a sensação de ter um campo de visão aumentado? E que sorte é a minha! E com isso, Prota se reúne com seu grupo e o cara que estava zoando ele: parece que você teve sorte, novato. Lutar contra goblins fracos, mas você foi bem. E ele dando uma risada sem graça, e Prota e a garota observando ele. Prota fala para ele: vou assumir a liderança e dar as ordens agora. E, claro, acho que será melhor para a eficiência do grupo. E em seguida, Prota dá uma olhada para ele. Por acaso, tem algum problema com isso, Len Sigyon? E o Len Sigyon, vendo que essa situação é desfavorável para ele, só tem que apenas aceitar, porque sabe que o Prota é mais forte que ele. E ele só fala: já entendi, o que mais posso fazer? E o Prota fala: só precisa proteger a caçadora Leanrion. Leanrion, você só precisa continuar a fazer o que estava fazendo antes, nos guiando pela retaguarda. E ela fica feliz e fala que entende e vai pedir sempre a cooperação do Prota. E em seguida, ela começa a fazer o que o Prota estava mandando. Começa a guiar o grupo. E com isso, os goblins partem para cima do Prota e seu grupo, mas são bastante fracos, já que o Prota está nesse time. E aparece a tela: todas as almas de goblins serão absorvidas. Proficiência aumentou para 11%. E Prota começa a destruir todos com uma rapidez e uma velocidade. É um poder insano. E a tela aparece: proficiência aumentou para 12%. Depois que o Prota conseguiu acabar com os goblins junto com seu grupo, eles começam a andar pela cidade destruída. E a garota fala: tinha certeza que os goblins iriam aparecer de tempos em tempos, mas está estranhamente quieto. E Prota em seguida nota alguma coisa. E rapidamente ele começa a correr com a sua velocidade para verificar. E a garota e o cara, sem entender, perguntam o que está vendo. E de repente ela nota alguma coisa. Aquilo, sim, uma porção de goblins estava mortos e espalhado pela praça. E o Prota, ainda não pensando, acha que os outros desafiantes chegaram antes de nós aqui. E o cara, junto com a garota, fica olhando aquilo. E eles falam: que loucura, tão rápido assim. E o Prota, analisando, ainda está quente. Se nos apressarmos, podemos alcançar eles. E o Prota explica ao seu grupo: se o outro grupo chegar ao boss antes de nós, vamos receber penalidade por falhar e completar o desafio. E todos nós poderemos morrer por causa disso. Então o Prota fala: então vamos nos apressar o mais rápido possível. E do outro lado, o grupo estava lutando com os goblins restantes. Só que parecia que era só um escudeiro que estava lutando contra todos os goblins. Mas na verdade não era isso. E um dos caçadores pula em cima dos goblins e começa a provocar eles, para ver quem consegue matar ele primeiro. E ele fala: ah, eu estou começando a soluçar de tanto matar goblins. Esses são os últimos, né? E em seguida, os goblins começam a partir para cima desse caçador para ver se consegue eliminá-lo. Mas de repente, ele pula e um dos goblins decapita um deles mesmo. E esse caçador tinha um diferencial: era rápido, forte e estratégico. E a sua habilidade especial era matar insaciável. E com isso ele parte: vou acabar com essas brincadeiras agora com esses idiotas. E rapidamente, com um único golpe, ele destrói todos os goblins. E um da sua equipe fala: bom trabalho, Lencion, bom trabalho também. E o caçador continua a falar: eu estou fazendo o trabalho sozinho aqui. Ei, Len, tá feliz porque você está sendo carregado? O escudeiro fala que não, mas não tem muito o que reclamar. E o caçador ainda continua a falar: tanto faz, abre a porta lá do boss, tá? E ainda ele fala: ah, só lembrando, então vamos poder voltar logo? E o escudeiro: sim, eu vou abrir a porta agora, espere só mais um pouco. Ele fala: nossa, que cara chato, mano.
Eu tenho que ser carregado por ele, infelizmente. E a tela aparece. As condições foram atendidas. Todos os membros do grupo desafiante irão entrar na torre espiral do Rei Goblin. Só que de repente, quando o escudeiro ia abrir a porta, de repente aparece a tela outra vez. Batalha do boss irá começar quando apenas um dos dois grupos restar. E em seguida começa a fazer uma barreira em frente do escudeiro. Mas o que é isso? E a tela fala: ninguém poderá deixar a localização atual. E se forma uma barreira gigante. E o caçador e o seu grupo ficam assustados com isso. O que está acontecendo? E se forma um bloco gigante cercando aquela área entre os dois grupos. E o caçador ainda analisando: mas o que está acontecendo? O que é isso? E um deles fala: Sion e Jung, ali, olhem. E sim, era o Prota e seu time, pronto para encarar o caçador. E o Prota fica encarando eles, e o caçador fica olhando: ah não, agora tá ficando chato. Mas o caçador fica achando que pode tirar vantagem disso. E o Prota fala: vou enfrentá-los sozinhos. E fala para a garota: Leon Rion, por favor, me dê apenas o buff de agilidade. Pode dar o resto dos buffs para o Len Sigion. E a garota sem entender, mas concorda. E a garota fala ainda para ele: sei que você é forte, porque vi sua força com meus próprios olhos. Mas caçadores humanos podem ser assustadores do que monstros, e mais fortes. E Prota fala: eu entendo, e se ficar perigoso, vou avisar. E claro, vou deixar o resto para você se isso acontecer. Então a garota concorda e manda seus buffs para o Prota. E em seguida, a agilidade aumentou em 2 pontos. Efeito da agilidade aumentará e irá durar em 10 minutos. Prota recebendo todos os buffs e a garota ainda fazendo a sua magia para defender Prota. E com isso, Prota pensando: já confirmei que sou melhor que os caçadores normais. E matei mais de 30 goblins aqui. E do outro lado, o caçador com seu grupo estava esperando o Prota. Ele está vindo, preparem-se galera. O combate vai começar agora. E ele ainda fala: se for o meu, é o atual. Só que Prota ainda já sabe que essa vitória não vai ser tão fácil, mas tem a garantia do sucesso. E ele fala: então eu consigo. Vídeos anteriores de Blue 10, eu já confirmei que eu sou melhor que os caçadores normais. Então, eu matei mais de 30 goblins aqui. Então, isso não vai ser um problema. E com isso, do outro lado, os caçadores assassinos, ele está vindo, prepare-se. E eles começam a se preparar. Se for o meu, eu é o atual. E com isso, parte, Prota para cima. Então eu consigo vencer eles. E logo em seguida, Prota começa a pensar: oh, meu rank é bem maior do que eu pensava. Os desafiantes no top 50 serão chamados de pioneiro. A tela fala: aqueles chamados de pioneiros obterão o benefício do 8º andar. Se você continuar pioneiro até o 8º andar, você receberá um privilégio chamado de Ariola. Ariola é algum tipo de habilidade? Bom, eu vou saber quando eu conseguir. E com isso, Prota pensando, ele começa a partir. E vai com toda a força e com toda a raiva. E o espadachim assassino, olhando aquilo: esse cara não é normal, ele é muito forte. Essa velocidade, essa força. E com isso ele fala para o escudeiro: Legion, use seu escudo com toda a força agora. Sim, escudo, abra agora! E ele abre o escudo e faz uma barreira enorme para tentar bloquear Prota. Mas isso era praticamente impossível, pois Prota tem uma força absurda e consegue quebrar a barreira do escudeiro. E em seguida, quando ele consegue quebrar, ele já logo invade e o escudeiro não aguenta a pressão e começa a voar. E logo nessa oportunidade, Prota já parte e começa a matar o escudeiro e o mago. Só o que consegue ficar de pé ainda é o espadachim assassino, porque esse é mais forte que o restante do grupo. E Prota vendo isso, e os outros também, e vendo a força absurda e a velocidade de Prota, ficam só paralisados observando o que ele está fazendo com o grupo. E com isso, Prota parte para cima do espadachim assassino. E o espadachim assassino se vê encurralado com isso. E em seguida,
Prota parte com tanta pressão que começa a encurralar ele. Mas o espadachim assassino ainda consegue bloquear os golpes de Prota. E Prota, observando isso, tem algo de errado. Eu definitivamente sou mais habilidoso, mas ele está bloqueando todos os meus ataques de um jeito estranho. O que é isso? Tenho que usar mais força. E Prota usa mais força, mais velocidade, mas mesmo assim o espadachim assassino consegue bloquear e consegue se desviar. E Prota, olhando ainda com um golpe final que ia desferir nele, esse é o fim. Só que de repente, sim, o espadachim assassino consegue bloquear o ataque de Prota. E com isso, mas o que? Como ele conseguiu? E com isso, não posso acreditar. Ele conseguiu, e o espadachim assassino usou uma força insana também para bloquear esse ataque de Prota. Mas restando um pouco de força ainda. Será que eu consigo vencer esse cara? E em seguida, Prota imaginando, não, são os olhos dele. Então é por isso que ele consegue ver a trajetória da minha espada. E ele joga o escudo para cima do espadachim assassino. E em seguida, ele usa uma distração. Só que de repente ele viu que a visão dele estava sendo escondida. O que aconteceu com a minha visão? E com isso, Prota parte para cima em seguida. Logo em seguida da distração que ele teve, e ele desfere um golpe mortal no espadachim assassino. E com isso, esse miserável desgraçado conseguiu me enganar. E aparece a tela: parabéns, você terminou uma tarefa especial. Recompensas adicionais serão dadas no desafio do quarto andar. E depois que Prota acabou com o espadachim assassino, se reuniu com seu grupo. Só que a garota observou alguma coisa. Sim, a mão dele estava tremendo. E ela começa a imaginar: ele está tremendo, mas o que é isso? E ela pergunta: com licença, está tudo bem? E Prota responde: sim, eu estou bem. E ela ainda fica pensando: ele deve estar em choque depois de matar uma pessoa. Pensei que ele era forte e frio, mas na verdade ele só é forte, mas não é frio. E com isso Prota fala: planejo ir à luta do boss, agora mesmo. Tudo bem para vocês? E o grupo em si concorda. O cavaleiro não tem nada contra. E a garota: por mim, tudo bem. E com isso, Prota parte para cima do boss e começa a eliminar ele rapidamente, derrubando ele com uma facilidade. Um monstro daquele tamanho, mas para Prota, a força do Prota é insana praticamente. E aparece a tela: você derrotou o Rei Goblin. E com isso, quem fica mais chocado com essa coisa toda, com essa força, ele é um monstro. Como ele conseguiu fazer isso? Sim, o cavaleiro fica olhando a força que Prota tem e como ele adquiriu. E aparece a tela: parabéns, você completou o quarto andar da Torre dos Desafios. A recompensa por completar é o aumento em todos os status em 4 pontos. Você obteve a habilidade Aceleração Instantânea. Como recompensa adicional, você será enviado para o lobby. E depois dessa situação eu vou na frente. Esse cara é muito forte. Eu nunca vi um cara tão forte. Eu preciso ser mais forte. E o cavaleiro pensando ainda na vergonha que ele passou por achar que ele poderia ser forte. E em seguida, a garota olha para a Prota. E Prota fala para ela: Learião, boa viagem de volta. Mas a garota quer falar alguma coisa para a Prota. E ele fica olhando aí: mas o que você quer? Ela fala: eu posso estar me metendo dizendo isso, mas você fez o que era necessário. E Prota sem entender, mas ele depois pensa: sim, aqueles caras. E com isso, ela ainda pensando não, falou para ele: foi algo que alguém tinha que fazer. Se o Sensingyon não conseguisse, eu iria, sim. Ela fala que iria morrer. Mas Prota fala para ela: fico feliz que pense assim. E com isso, os dois ficam se olhando e tecla para poder ser teletransportado. Mas Prota ainda fica olhando ela: mas o que ela quer? E em seguida a tela aparece: a desafiante Lenha Rion enviou um pedido de amizade. E com isso, sério? Ela está pedindo um pedido de amizade? E em seguida ela fala: terminamos o quarto andar graças a você. Mas é um pouco irritante que não consegui nenhuma recompensa. Mas ela dá uma olhadinha para Prota.
Quando voltar para a Terra, por favor, procure por Lenha Rion, da Guilda da Prata Branca. E se despede com esse olhar para o Prota. E Prota observando ela. Tudo bem. E com isso, Prota agora está só. Agora estou sozinho. Tenho que tomar uma decisão. Sim, a essência do espadachim assassino já estava liberada. E Prota olhando isso, se eu absorver uma alma humana ou não, o que isso pode fazer? Quando eu descobri que podia fazer isso, eu deixei de lado porque sabia que se eu fizesse isso, cruzaria uma linha em que não poderia mais voltar. Mas o que posso fazer? E Prota então se decide. Eu vou, sim, sugar essa essência. Tenho que ficar mais forte, mas não vou matar pessoas para fazer isso. Entretanto, se for necessário, então eu vou fazer isso. Com isso, Prota começa a absorver essa essência para ver o tipo de poder que ele vai liberar. E em seguida, meu sonho é me tornar um caçador. Trouxe meus outros desejos internos à tona. A Torre dos Desafios me deu uma chance e eu vou agarrar essa chance. Quero continuar avançando pela Torre dos Desafios. E logo em seguida, Prota entra na sua sala do quinto andar. E a tela aparece. Você entrou na sala de espera do quinto andar. O sistema está expandindo. O que é isso? Totalização de desafio. Um sistema que irá separar o rank de cada desafiante foi criado. Desafiante rank? E a tela fala, por favor, escreva um nome. E Prota fica pensando em qual nome ele vai escrever. Bom, eu vou fazer isso. E a tela, seu nick foi trocado de Hansugyo para Caçador. Tabela de desafio do quarto andar. E aparece a tela para o Prota. E Prota olhando isso. É bem intuitivo. Eu também estou no rank? É isso? E logo em seguida, mas o que é isso? E aparece a tela. 16 Caçador. Tempo levado 11 horas e 14 minutos e 51 segundos. Progresso SS+, resultado B+, totalização A-. E em seguida a tela aparece outra vez para a Prota. Por favor, escolha a alma que deseja absorver. Número de almas possuídas de 4 a 15. Jogador Len Sion, jogador Len Gion, jogador Ian Sang-on e Rei Goblin. Prota começa a absorver todas essas habilidades e essências. E em seguida, a tela aparece. Usando almas guardadas, seu status irá aumentar permanentemente. E Prota pensando, agora realmente eu sinto que superei os limites de um humano. E Prota vê o poder insano que ele consegue sentir. E em seguida, você comprou uma pedra de retorno, F+. Pedra de retorno, você poderá retornar para onde está por 3 dias. E Prota imaginando, seria bom testar e ver se posso levar meus equipamentos comigo. E a tela aparece, você usou a pedra de retorno, você voltará para a Terra. E em seguida, Prota, estou voltando para a Terra. Até que fim eu estou voltando para a Terra. Vamos ver como as coisas estão indo por lá. Terra, estou chegando.